Olá, meus irmãos, saravá, que a paz de Oxalá esteja com todos vocês. Sou o Peral das Pedreiras e estamos começando mais um Saravá Podcast, mais uma sexta-feira aqui. E hoje para trazer uma pessoa muito legal que faz parte do nosso grupo de patrocinadores, que é a editora Rocha Verá. E quando eu fui conhecer, né, o pessoal da Rocha Verá, o Fábio, que eu já quero mandar um abraço, ele falou, não, vem no lançamento do livro. E aí eu fui no lançamento do livro e sou macumbeiro. Primeira coisa que me chamou a atenção, o nome do livro, que está aqui do lado, que chama Rituais de Morte. Pô, a gente que é um bandista não acredita muito na morte. Falei, deve ser um livro interessante. E aí eu falei, preciso trazer a pessoa que escreveu. Então, com muita alegria, a gente recebe hoje a minha irmã, Cláudia Souto. Seja bem-vinda, minha irmã. Obrigada, Pai Léo, obrigada. Axé. Bênção. Eu que te agradeço. É muito bom estar aqui com você, poder compartilhar. Quero agradecer ao Fábio, né, meu amigo, meu sócio, que compartilha comigo de tantas aventuras, né? Porque não é fácil, né? Num país como esse? Não é fácil, não é fácil. Mas é uma pessoa muito importante, muito especial, que acredita também nesse sonho da escrita, nesse sonho da leitura e levar conhecimento através da leitura. Quero mandar um abraço para o meu dirigente, o pai Paulo, que também é um dos escritores. Ele não pôde estar aqui por questões de saúde, mas deixou um abraço para o senhor também. Manda outro para ele e axé para ele, que logo, logo ele está melhor aí, daí ele vem também. Com certeza, vai sim. Cláudia, antes da gente começar, eu vi que você já trouxe um presentinho para o nosso Congá, que é um orixá muito querido, que é a nossa Mamãe Oxum. Você sou é filha de Oxum? Ah, então. Em mês de outubro ainda, então estamos minha mãe, Mãe Oxum, essa energia, né, tão pacífica ao mesmo tempo, tão forte, tão doce, de mãe, de renascimento, de vida. As águas são calmas, mas de vez em quando é meio revolta, né? Sempre, né? Eu acho que a força de Oxum é assim, né? A força de Oxum, porque a força da mulher, ela ao mesmo tempo, ela tem esse amor, essa paz, essa calma que alimenta, mas é quem dá a vida. E para dar a vida é necessário força, porque é um momento de muita dor, de muita luta, de muita batalha. Então, ao mesmo tempo que é calma, é pacífica, é forte, é Sim. força. Mulher de Oxum é forte. Eu tive uma experiência... Foi 2023, há 2 anos atrás, nós fomos para Foz do Iguaçu. Eu e a mãe Priscila, fomos viagem. A gente sempre viaja, quando a gente comemora o aniversário de casamento, a gente foi para Foz do Iguaçu. E aí a gente teve a brilhante ideia, você conhece Foz do Iguaçu? Conheço. E a gente foi fazer um passeio que é o Macuco. Já ouviu falar desse passeio? Sim, já fez esse passeio? Já fiz. E aí, até então, falaram, tem que fazer o Macuco, tem que fazer o Macuco. Fomos. A hora que a gente chegou lá, a gente viu que era o Macuco, que é você pegar um barquinho e entrar embaixo da queda de Foz do Iguaçu, que são 89 metros. Eu acho que ali você encontra o Oxum. Acho que o Oxum olha pra você e fala assim, você quer vir ou você quer ficar? Seja bem-vindo. Porque é uma sensação muito doida, né? É uma sensação de quase morte. De quase morte. Vamos falar É muito assim. forte. E eu tenho uma outra conexão também com o Oxum, que minha tia era filha de Oxum, já é falecida já. E aí também é um ritual de morte muito simbólico, porque ela funda o terreiro junto comigo e ela desencarna menos de 1 ano de terreiro. Então ela meio que, agora que tá o terreiro, já cumpri minha missão e foi. Então também era de Oxum. Então, poxa, trazer um Oxum, obrigado. Gratidão. Que agradeço. Vamos começar a falar desse livro? Vamos sim. Porque quando todo mundo vê o nome desse livro, pensa assim, Rituais de Morte. Eu, quando pensei no título, e aí eu fui no lançamento, antes de ler o livro e ter contato com ele, falei, deve ser um compilado de rituais. Já pensei no Zangbeto, aqueles ritual africano do pessoal rodando e tal. E esse livro não é sobre rituais no sentido ritualístico do negócio. Não. É no sentido filosófico. Fala um pouquinho desse livro para nós. Esse livro, ele nasce desde que eu era criança. Eu contei uma história no dia do lançamento mesmo, o senhor estava lá. Quando eu era criança, a primeira experiência que eu tive com a morte foi quando um tio faleceu.
Um tio que eu amava muito. Nós brincávamos muito, eu me divertia muito. Era a minha alegria, a minha felicidade. Eu fui uma criança criada com a minha avó. Então, morávamos minha avó, meus tios, minha mãe, e esse era um tio que eu amava. Ele era muito jovem, tinha 20 e poucos anos quando ele faleceu, ia fazer 26. Caramba. E quando ele faleceu, ele teve uma doença grave, ele teve um câncer e faleceu. Quando ele faleceu, naquela época ainda, os velórios eram feitos em casa. E eu me lembro de mais ou menos umas 10 horas da noite, eu dormia cedo, eu tinha uns 9 anos naquela época, mas aquele dia eu não queria dormir e eu fiquei sentada em frente ali. Nem tem como dormir, né? Porque Não é tinha chocante, como. independente disso, é um choque, né? Sim, Pô, tá velando um parente em casa. mas aquele horário já estava calmo. Os amigos já tinham ido embora, a família já estava descansando. E eu fiquei sentadinha ali na sala, só ele e eu. Caramba. E aí eu pensava, mas aonde está o meu tio? Aonde está? Cadê aquelas brincadeiras? Cadê a risada? Cadê a gente correr atrás do cachorro? A gente consertar a bicicleta? As dores que ele sentia, ele faleceu com câncer. Onde foi parar tudo? Cadê tudo? Onde foi parar tudo? Foi para algum lugar. E ao mesmo tempo eu olhava para ele e eu falava, ué, mas falaram que meu tio morreu? Mas ele está aqui, eu estou vendo ele, eu consigo enxergar. Mas aonde ele foi parar? E aquilo me deixou muito intrigada. E eu comecei a questionar a família. Aonde foi parar o meu tio? Onde meu tio está? E a única coisa que me diziam, ele partiu, ele faleceu, vão ficar as lembranças. E eu ali inconformada com somente lembranças. Dias depois, na escola, na aula de ciências, a professora explicava que o homem nasce, cresce, reproduz e morre. E eu fui questionar, mas como assim? Ele nasce, cresce, reproduz e morre e não tem mais nada nesse meio tempo? O que mais a gente faz? Então, para que eu nasci se eu vou morrer? E se eu não reproduzir? Eu não fiz nada? A vida não tem importância? O que é a vida? É um Eu me pensamento lembro... tão medíocre isso, né? Tão fechado. Pequeno. Nossa, pequeno. é. E cristão também, né? Tem isso também, né? Bem enraizado no catolicismo, no evangélico, tem que... E se você é gay, você não reproduz, então você não fez nada da vida? Você não fez nada. Surreal. Acabou a vida, acabou, você morreu. Morreu em termos... Sim. E aquela questão andou comigo durante muitos meses. E dali em diante eu comecei a pensar muito sobre a morte. E eu falava para mim, então nós nascemos para morrer. Mas de que maneira eu vou morrer? De que maneira será a minha morte? E eu comecei a entender que não existe a morte, que existe a passagem. Em algum momento nós vamos passar para um outro mundo, ou seja, continuar a nossa vida. Nós somos espíritas, o espírito não morre nunca, o espírito não vai morrer. Mas você já tinha esse conceito de criança ou ainda não? Foi uma coisa que você foi construindo. De Sua criança. família já era espírita? Minha família era católica. Tá. Eu vim de uma cultura católica. Tá. Quando eu tinha 12, 13, 15 anos, eu era catequista da Igreja Católica. O meu sonho era ser freira da Igreja Católica. E os meus pensamentos eram católicos. Eu não conhecia outra maneira de ser. Minha avó havia feito parte do espiritismo por algum tempo, minha avó era umbandista, mas dentro do núcleo familiar, ela não poderia seguir porque parte da família era católica e o meu avô não aceitava. Mas ela ia escondido, ela participava, minha avó era de Inhansã e ela arrumava uma maneira de participar. Não dá. Ela arrumava uma maneira de participar. Sim. O terreiro era do lado da nossa casa. Então? Minha avó participava. E eu fazia muitas perguntas. Vó, como acontece a morte? O que é a morte? Minha avó ia me falando, me explicando, chegamos à conclusão que nós somos preparados para morrer. A nossa vida nos prepara para morrer. Por quê? Nós somos espíritos. O espírito não morre. Mas enquanto nós estamos encarnados, esse é um momento de evolução do seu próprio espírito para chegar em outro lugar. Aonde é esse outro lugar? Quem cuida deste outro lugar? Então, nós somos preparados para morrer. Porém, as nossas agendas de terra, as nossas vontades, os nossos desejos são de morte.
É legal você falar isso, porque aí me surge essa dúvida, né? Que eu acho que hoje vai ser esse bate-papo, porque, pô, você estudou pra caramba pra fazer esse livro, e aí filosoficamente eu tenho esses insights. Mas, por exemplo, essa filosofia, a gente é preparado pra morrer. Você não acha que é um pouco da nossa sociedade por ser uma sociedade mais católica? Porque se a gente pega, por exemplo, a história de Jesus, pô, ele descobriu que ele ia morrer com 30 anos de idade. Os últimos 3 anos ele falava toda hora. Ó, eu vou, vai acontecer, meu tempo tá chegando. Então é um pouco culturalmente da Igreja Católica, tipo assim, você nasce já condenado a pagar seus pecados porque você sabe que você vai morrer. Você acha que é daí que vem? Não, não acredito. Não acredito. Em verdade, Jesus, no meu entendimento, Jesus não estava falando na morte física. Aliás, ele falava da morte física, mas não espiritual. Tá. Jesus queria mostrar e queria provar, assim como ele fez, que não existe a morte. Existe a passagem para um outro lugar. Sim. E aonde é este outro lugar? Ele sempre deixou bem claro. Existe um reino que não é esse, não é reino de Pilatos, não é reino de homens, não é reino de terra. Existe um reino e eu posso mostrar para vocês aonde fica esse reino. Mas ninguém queria acreditar porque a cultura já estava enraizada. Os judeus tinham uma cultura muito forte, muito firme. Os fariseus, os saduceus, a crença deles era outra. Embora os fariseus acreditassem, sim, na existência da vida após a morte, os saduceus não acreditavam, mas os fariseus eram aqueles que eram considerados os donos, os conhecedores, os mandatários da religião, mas eram os que estavam ali com o povo, que tinha mais contato com o povo. Quando Jesus falava sobre a morte, ele dizia, vou provar para vocês que existe vida quando partir. Tanto que uma das passagens que eu gosto muito é quando ele ressuscita Lázaro. Jesus foi ao encontro de Maria, de Betânia, amiga dele, porque disseram a ele que Lázaro havia morrido. Depois de 4 dias da morte de Lázaro, foi que ele voltou. O que ele sempre falou? Calma, ainda não é tempo. Calma, ele não vai agora. Eu já estou indo. Calma, eu vou salvar Lázaro. Quando ele chegou até a cidade, Lázaro já estava morto há 4 dias. Ou seja, tem como ressuscitar um morto de 4 dias? Não tem. Nesse momento é o momento em que Jesus prova o outro lado. Quando ele entra sozinho dentro da casa, passa alguns minutos e ele diz, Lázaro, vem, saia para fora. E Lázaro saiu. O que viram? O espírito de Lázaro. É nesse momento que ele prova que o espírito é eterno. Ele prova o espiritismo. É nesse momento que ele prova que existe o espírito é eterno. Lázaro apareceu para todos. Como uma materialização. Em espírito. O Sim. corpo dele continuava lá. Sim, mas um espírito materializado, né? Materializado. Não a matéria dele, não foi a matéria que O levantou. espírito materializado. Sim. Dessa maneira, ele provou para todos que não existe morte, que existia de fato aquele reino que ele falava. Existe de fato esse outro mundo, não é o reino de homens, não é o reino de Pilatos, não é o reino de terra. Existe esse reino. Uma outra passagem que prova que Jesus conseguiu mostrar ao povo, embora a religião, até mesmo a religião católica, não mostre desse jeito, não creia dessa maneira, nem a evangélica, embora sejam espíritas, porque eles creem em espíritos, Jesus é espírito, o Velho Testamento te traz ensinamentos de espíritos, o Novo Testamento, espíritos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Moisés, Isaías, Matias, todos espíritos, Sim. Nenhum deles está vivo, ou seja, todos creem no espírito de alguma maneira. O Chico, né, falava que a primeira psicografia foi de Moisés, né? A primeira psicografia, quando ele recebeu os 10 mandamentos... Quando ele sobe ao dele. monte, ele desce. Ele escreveu alguma coisa de alguém, né? Então foi a primeira psicografia. Eu costumo dizer que Maria Madalena é o primeiro médium. Maria Madalena viu Jesus quando ela estava de frente com o sepulcro vazio, e ela chamava por ele. E ele aparece
conversa com ela, ela não olha para trás, ela não sabe que é ele. Quando ela olha, ela se assusta. Ele fala, sou eu. Ainda não deu o meu tempo. Ele foi mostrar a ela aquilo que ele falava para ela. Devido à proximidade, à intimidade que eles tinham, ele foi até ela. Um dos momentos que eu acho muito bonito, que provam o espiritismo que nós cultuamos, que nós falamos, é quando os discípulos estão no barco, diz lá em Marcos, em João. Eles estavam dentro de um barco, Jesus não subiu no barco com eles, Jesus ficou ali, fazendo as orações dele, e o barco foi embora. Em determinado momento, veio um vento muito forte, uma ventania, e Jesus entra no barco sem que a porta tivesse sido aberta. Eles estavam em alto mar. Quando eles veem Jesus vindo das águas, está escrito lá que Jesus andou sobre as águas. Quando diz que Jesus andou sobre as águas, caminhou sobre as águas, o que é cientificamente impossível, uma matéria não vai caminhar sobre as águas, mais uma vez está provando o espiritismo. Jesus em espírito apareceu para eles, esteve no meio deles em espírito. Um espírito ia falar que ele foi o fenômeno de volitação, que é quando o espírito volita. Ele anda por cima. Foi o que aconteceu. Pois é. Jesus apareceu em espírito porque ele precisava provar que nós não somos apenas matéria e que quando essa matéria desencarnar, existe o espírito que vai continuar. Como é que ele provaria isso? Se ele não aparecesse em espírito, se ele não se mostrasse em espírito. Jesus estava ali para dizer, existe um reino, existe um outro mundo que vocês não conhecem e eu vou provar. E ele provou de diversas maneiras. Sim. De várias maneiras. Nós somos espíritas. O que muitas vezes me causa até um certo conflito. Na nossa religião, na Umbanda, eu vejo muitos dirigentes dizendo que querem tirar as imagens católicas do Congá porque é uma referência muito grande ao catolicismo. O que nós não podemos nos esquecer que o catolicismo, ou os homens Sim. erram. Homens erram. Mas quando eu vejo um dirigente dizendo eu quero tirar a imagem de Oxalá do meu Congá, eu quero tirar as referências católicas do meu Congá, eu me lembro que a Umbanda tem como uma das vertentes, um dos pilares, a crença, né, o sincretismo no católico. Sim. Não se refere à Igreja Católica, não se refere aos mandamentos católicos, não se refere à doutrina, à liturgia católica. Se refere a algo muito maior, intocável, que é Jesus, o Espírito, Jesus Cristo. E nada tem a ver com o catolicismo. É legal você falar isso, Cláudia. A Umbanda, quando ela tenta tirar a referência católica, eu compreendo a nossa falta até de entendimento em relação às Sagradas Escrituras. Eu até entendo, porque nós não temos esse hábito de estudo, mas Jesus, as Sagradas Escrituras, o Evangelho, não são os homens. Homens erram. Sim, homens católicos concordo. erraram. E o que Jesus tem a ver com o erro dos homens? Jesus, no Congá de braços abertos, é a nossa fonte de energia de Deus. É significativo, Jesus, né? o Filho de Deus. Você pode chamá-lo de qualquer nome. Não importa o nome. A fonte de onde parte essa energia é só uma, divina. E é legal você estar falando isso, porque assim, as pessoas falam da Igreja Católica, só que as pessoas não procuram entender ou não entendem, ou eu acho até que tem pessoas que entendem, porque tem muita gente que defende isso e diz que é historiador, formado na USP. Então, o cara está sendo leviano, porque ele estudou aquilo. A Igreja Católica não é única, existe pelo menos se eu não me engano, hoje são 12 ou 14 denominações católicas. Sim. Existe a católica romana, que é a igreja que fez a Inquisição, sim, mas você tem a ortodoxa, você tem a ortodoxa russa, você tem a ortodoxa siríaca e você tem tantas outras que também têm os mesmos santos.
E é interessante a gente falar, e isso é uma coisa, porque eu mesmo sou um defensor do sincretismo. E me debrucei a entender o sincretismo que a Umbanda faz. Todos os santos que a Umbanda sincretiza, todos, a não ser São Jerônimo, mas São Jorge, São Sebastião, os principais, né? São Jorge, São Sebastião, Santa Bárbara, Santa Ana, a Virgem Maria, a Nossa Senhora Aparecida, quem mais? São Lázaro, que são os principais que a gente tem, São Cosme e Damião. Todos esses santos têm uma coisa em comum. Nenhum deles tem comprovação histórica que existiram. Nenhum deles. Esses santos, hoje se sabe que a maioria desses santos foram deuses gregos e romanos que a igreja modificou o nome para continuar o seu culto. Ah, mas São Jorge nasceu na Capadócia. Não, São Jorge não nasceu na Capadócia. Isso a igreja católica inventou. Nunca existiu um cara chamado Jorge, nunca existiu um cara chamado Sebastião. Então é para a gente entender de que aquele simbolismo daqueles santos, o que eles representam, é muito maior do que a igreja fez. E a maioria desses santos nem são católicos romanos. Vai na igreja russa, vai na igreja turca e fala de São Jorge, é o patrono dessas igrejas. E aí você vê o cara falar, não, eu vou tirar o São Jorge do meu altar porque um padre... Não, cara, você está falando uma bobagem, porque você está falando de uma vertente que nasceu depois, você está botando todo mundo no mesmo balaio. E é meio surreal a gente falar isso. Porque é o que eu falo. Eu acho que falta estudo, mas também existe muita gente que usa isso hoje como uma bandeira para um discurso desconstruído para poder vender curso, para poder abarcar um monte de gente. Porque eu acho até isso interessante. Eu falo isso no meu curso. Tem um dirigente que eu conheço que um dia ele postou assim: tirei a imagem de Oxalá e botei uma quartinha no lugar. E a partir de agora o catolicismo não faz mais parte do meu altar. E aí eu falo isso no meu curso. A gente tem uma quartinha aqui, ó, para todo mundo ver. A gente tem aqui, ó, isso aqui é uma quartinha. Isso daqui não é um fundamento africano. A quartinha. Porque as pessoas falam assim, não, a quartinha africana não é. Como é que vocês conseguem imaginar um negro escravizado vindo da África com a sua quartinha? Ele botava embaixo do braço enquanto ele vinha algemado? Não. A quartinha vai surgir pós a abolição da escravatura como símbolo de algo sagrado que eu coloco dentro. Exatamente. Então, algo que protege o meu sagrado. Um recipiente que protege o meu sagrado. Aonde eu coloco, a maioria das umbandas colocam um cristal, colocam um búzio, colocam um obi. Certo? Estamos falando que a maioria das umbandas fazem. Aí eu te pergunto, Cláudio, você que foi catequista. Qual religião coloca o que tem mais de sagrado dentro de uma âmbula? Não tem. A Igreja Católica. Como é que chama o depósito que a gente coloca a hóstia? Chama âmbula. Âmbula. A âmbula tem o mesmo formato da quartinha. Então, vou falar uma coisa para vocês. A quartinha é o maior legado da Igreja Católica dentro da Umbanda. Colocar algo sagrado dentro de um pote e fechar é um culto católico, e católico romano, porque o siríaco não tem a âmbula. Então a gente vê como não dá para separar. Mas no Brasil é um caldeirão. Sim, mas a própria Igreja Católica, ela é sincrética. Totalmente. Todas as religiões. Mas o que eu penso é o seguinte, o Evangelho, Jesus, é muito maior do que a Igreja Católica. Também acho. O fato da Igreja Católica ter traduzido livros, ter traduzido pergaminhos, ter trazido esse conhecimento, o que não diminui a Igreja Católica, não nos faz acreditar que ela seja dona de nada. Ela fez um bom trabalho. Ela fez o que deveria ter sido feito. Eu agradeço o trabalho que eles fizeram. Foi um bom trabalho. Porém, Jesus não pertence à Igreja Católica. As Escrituras não pertencem à Igreja Católica. Deus não pertence à Igreja Católica. Ele nem católico era, né? Não era. Jesus era judeu. Ele não fundou nenhuma religião. Então, quando eu quero me distanciar da Igreja Católica, do que eu estou tentando me distanciar? De rituais? Nós acabamos de ver que um ritual católico é bem feito católico, dentro da Umbanda. Bem católico. Para tentar se distanciar do catolicismo. Acabou entrando mais ainda. Sim. Por falta de conhecimento. Mas no Brasil não dá para se distanciar, né? Porque se você se distancia de uma coisa, você tropeça em outra e você mergulha na outra. Você está falando de escritura, e aí eu até ia falar também, que aí a gente tem esse livro aqui, eu acho que deve ser
É o livro que mais vende da Rocha Verá. Também. Mas é o mais polêmico de todos. É o não mais é polêmico. possível. Hoje ele está esgotado. Nós vendemos a Bíblia Espírita A no Brasil Bíblia e em outros Espírita. países. A Bíblia Espírita. Principalmente Espanha, Portugal, nós vendemos muito para esses países. O que é a Bíblia Espírita? A Bíblia Espírita, ela é uma Bíblia, não contesta em nenhum momento as Sagradas Escrituras. Ela traz de Gênesis a Apocalipse numa visão espírita, numa visão espiritual. E ela mostra o quão espíritas são todas as religiões e o quão católico, talvez, sejamos todos nós. Eu não falo em relação à liturgia, mas eu falo em relação às Escrituras, a Jesus, Maria, próprio Moisés. Na minha doutrina, na minha Umbanda, na Umbanda que eu pratico, que nós chamamos de Umbanda arcaica, nós estudamos as Sagradas Escrituras, nós estudamos os mandamentos. Se você for pensar, pense na imagem de Moisés. Quem era Moisés? Era um homem que teve todas as possibilidades de percorrer um caminho de riqueza, de ter tudo, de não ter nenhum problema na vida, mas ele escolheu seguir o caminho que ele deveria seguir, que era trazer a mensagem de Deus ao mundo, aos homens, e assim ele fez. Moisés talvez tenha sido o maior macumbeiro que existiu nessa terra. Pô, transformou cajado em cobra, fez Transformou chover, rio fez em sangue. tudo, transformou rio em sangue. E onde ele aprendeu isso? Com quem ele aprendeu isso? Com Deus. Era o próprio Deus quem dizia a ele, faça isso. Diga ao povo tal coisa. Diga que eu estou dizendo, eu estou falando. Sou eu. E ele simplesmente fazia o que Deus ordenava. Ou seja, ele era um grande magieiro. Fazia magias. Mas era um Deus bravo dessa época, hein? Não acredito que seja um Deus bravo dessa época. O povo daquela época era um povo de briga, era um povo de guerra, era um povo sem instrução, era um povo sem conhecimento, um povo de pura ignorância. Era olho por olho, dente por dente. Sim. Como tratar com tanto amor, com tanto carinho, um povo que não sabe o que é amor, não sabe o que é carinho. Dê a César o que é de César. Eu não posso dar a alguém algo que ela não sabe o que é, não consegue usar. É o mesmo conhecimento. Hoje eu costumo dizer, existe em várias religiões, não estou dizendo na minha, na Umbanda, várias pessoas que dizem curar, que dizem ressuscitar, que dizem salvar, que dizem reconstruir casamentos, amarrar pessoas e de tudo. São muitas promessas. Mas não fazem. Não fazem. Por que não fazem? Você já imaginou se Deus desse uma faca amolada na mão de uma criança? Não daria certo. O problema não é a faca amolada, porque ela na mão de um açougueiro vai fazer um trabalho muito bom. Na mão de um cozinheiro vai fazer um trabalho muito bom, mas na mão de uma criança vai fazer danura. Sim. Então, hoje, em diversas doutrinas, diversas religiões, vendem coisas que não podem cumprir, vendem sonhos, esperanças e mentiras, mentiras e mentiras e mentiras. E eu acho que tira um pouco, né? Eu sou apaixonado por Jesus, gosto da história dele, já estudei muito a história dele, e essas religiões que se dizem cristãs, que eu vou falar uma polêmica aqui, mas para mim não tem nada de cristão, né? Eu acho que, principalmente os dirigentes das denominações evangélicas, são o que a gente tem mais parecido dos fariseus, para quem quiser estudar o que é um fariseu. Mas essas denominações, elas conseguem deturpar ou não pregar nada que Cristo falava. Porque o próprio Cristo fala que o que cura é a fé da pessoa. Ele mesmo teve pessoas que ele não conseguiu curar, teve pessoas que não tiveram a cura através dele, mesmo ele não conseguindo despertar. E aí você pega esses caras que falam isso, esse tipo de coisa. Aquele menino lá que nem pode mais na rede social, graças a Deus, que ficou rasgando... Eu estou rasgando o seu câncer. E rasgava o exame da pessoa. Mas é a fé da pessoa. O que cura é a fé da pessoa, não é o instrumento. O instrumento que você falou, a faca amolada tá na mão de quem quiser.
Mas o que se faz com a fé é o despertar. E é isso que Jesus ensina. Olha, eu vou te falar duas coisas. Qual é a diferença de Jesus e Exu? Onde está a diferença? São iguais. São bem parecidos. São idênticos. Hoje, a igreja evangélica vem de um Jesus que vai restabelecer seu casamento, que vai encher seu bolso de dinheiro, que vai colocar aquela pessoa que você não gosta longe de você, que vai te dar um trabalho, que vai te dar uma empresa, que vai te fazer rico, que vai te dar tudo. E é isso que as pessoas querem. Hoje, um Exu é vendido como quem? Vai estabelecer seu casamento, vai te dar dinheiro, vai te dar um carro, vai te dar fortuna, vai te dar isso, aquilo. Qual a diferença dos dois? Não, nenhuma. Não há diferença entre os dois, porque os homens pregam dessa maneira. É a faca na mão da criança. A faca amolada, não tem nenhum problema que a faca seja amolada. Quem está com a faca na mão? Jesus e Exu são a mesma persona hoje, são vendidos da mesma maneira. Como o resolvedor dos problemas que eu não consigo resolver, né? Que eu não consigo resolver, que eu não tenho coragem de resolver, eu não tenho condição, eu não tenho maturidade, eu não tenho cultura, eu não tenho educação, eu não tenho condição de ter alguma coisa e me vendem que eu terei. Agora imagina, um homem vai até o pé do santo, ele quer um carro. Eu quero tal carro, meu sonho é ter uma Porsche, eu quero ter uma Porsche, eu quero ter o carro, eu quero ter... Ah, vem aqui, vamos fazer um trabalho que eu te dou um carro. Você já imaginou esse homem com um carro? Esse homem que não tem condição de ter esse carro, ele não vai manter esse carro, ele vai bater esse carro, ele não tem como colocar gasolina, não tem como manter, não tem como fazer manutenção. Ou seja, o que ele vai ganhar? A destruição na vida dele. Ele vai ganhar destruição. E muitos vendem a ideia de que ele pode conseguir. Mas, se o destino, se a natureza humana, se Deus, se os orixás, não importa a força, não fizeram com que ele tivesse aquilo, é justamente para não destruí-lo. Quando nós falamos na nossa doutrina, ainda não chegou o momento, ou que você esteja preparado para o momento, é uma verdade. É uma verdade. Se a pessoa não está preparada para aquilo, Deus vai dar uma faca na mão dela. Para quê? Ela vai se matar. Então, hoje, os homens, ao invés de buscarem sabedoria, discernimento, amor, caridade, eles querem buscar aquilo que eles não podem ter. Não por falta de merecimento, mas porque talvez precisa de mais preparo. Quando eu falo em rituais de morte, que as nossas agendas são de morte, nós nos preparamos para a morte, é exatamente isso. Nós matamos uns aos outros com as nossas mentiras, com falsidade, com ingratidão. Se alguém tem algo a mais do que eu quero destruir aquela pessoa. A gente tem essa mania, né? É uma frase meio comum, as pessoas... Ah, fulano morreu para mim. Você acabou de materializar a morte da pessoa, né? Será que isso... É tão pesado isso, né? Você sabe que eu te falei que eu ia falar duas coisas. A outra é um outro pensamento que eu tenho, que eu carrego comigo. Em relação a receber, a estar preparado para aquilo. Eu não creio que Jesus não tenha a capacidade de ter curado todos os doentes, de ter feito todos os aleijados voltarem a andar. Eu não acredito que ele não tenha tido naquela época essa capacidade, até hoje ele tem. A nossa falta de fé é que nos tira. Hoje somos homens de muita crença e pouca fé. Acreditamos em tudo que nos falam, tudo, eu pago, mas eu não tenho Acredita fé. Que vai ficar rico jogando no tigrinho? Mas eu não coisas que a gente tenho acredita fé. hoje. Lá nas escrituras diz o seguinte, você conhece essa passagem, de um homem chamado Bartimeu, que era um doente, que era um aleijado. Aliás, era um cego. Bartimeu era um cego. Uhum. Ali naquele momento em que Roma já era grande, já tinha se estabelecido, e os homens, os pedintes, Bartimeu era um pedinte, e os pedintes tinham uma capa, andavam com uma capa, carregavam uma capa. O império entregava aos pedintes uma capa, de maneira que somente quem tinha a capa poderia ser um pedinte na rua. Eles faziam Quase meio que que um um alvará censo. da prefeitura. Um alvará, um controle da quantidade de pedintes que eles teriam na rua. Certo dia, Jesus estava passando por ali.
E todos gritando: Jesus, 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 me ajuda, Jesus, me ajuda. E aquele homem dizia: Jesus, cego, eu preciso da tua ajuda. Jesus, me ajuda, eu quero voltar a enxergar. E diziam a ele: cala a boca, fica quieto, ele não está nem ouvindo, você é cego, não está nem vendo onde ele está passando. Cala a boca, homem, para. E de tanto gritar, Jesus foi até ele, olhou para ele e falou: o que queres de mim? E ele falou: eu queria voltar a enxergar. Jesus pergunta a ele: é isso que quer? Sim, eu quero. Tem certeza disso? Tenho. É a tua vontade? Sim. Jesus fez o homem enxergar. De maneira que, quando o homem voltou a enxergar, ele tira a capa e solta a capa. Ou seja, aquela capa tinha muito valor. Muito valor. Muitos queriam a capa de pedinte. Quando Jesus diz a ele: solte sua capa e agora me siga. Ou seja, um cego, sem profissão, sem família, ia seguir Jesus? Como ele ia comer? Como ele ia beber? Como ele ia dormir? Ele não tinha profissão. Muitas vezes na vida, nós nos agarramos ao nosso problema, nós não queremos nos curar do nosso problema, porque nós temos medo do que vem pela frente. Sim. Se eu soltar a minha capa de pedinte, se eu soltar a minha capa de que eu não posso trabalhar, eu tenho problema na perna, eu sou cardíaco, eu tenho problema na vista, eu tenho tal coisa, se eu soltar a minha capa de que eu posso, o orixá pode me dar, os guias podem me dar, se eu soltar a minha capa, como eu sobrevivo? Eu só aprendi a ser um pedinte. O Pai João fala muito isso, né? O fundo do poço é um local confortável, né? É confortável. Porque você está protegido ali. Então eu digo, Jesus poderia curar quantos cegos existissem, quantos coxos existissem, quantos doentes existissem, mas eles queriam de fato largar a capa? É legal falar isso. Somos nós. Somos nós. Quantas vezes no terreiro, acredito que o senhor já tenha visto, eu já vi, nós já vimos, quantas pessoas vão de santo em santo pedindo a mesma coisa, durante anos a mesma coisa. Mas qual momento ele se preparou para receber aquilo? Em qual momento ele soltou a capa? E às vezes a entidade fala, mas não é para você. Não, mas ele quer. Ele quer. Porque quer. Ou não é para ele porque aquilo é uma faca na mão de uma criança, Sim. ou ele não quer soltar a capa. Sim. Qual é o problema Não quer abrir deste? mão daquilo que Ele vem. não quer abrir mão. Ele não quer abrir mão do fundo do poço que está confortável. Não estou julgando, veja só, não é um julgamento. Não, sim. A gente está falando filosoficamente mesmo para o pessoal. É que tem uma história. Eu sou fascinado numa série, ficou bem conhecida, que é o The Chosen, que é uma série que conta a história de Jesus. Não sei se você já viu essa série, já ouviu falar. É maravilhosa. É engraçado porque é uma série que reconta a história de Jesus e uma série que começou como um patrocínio da Igreja Mórmon dos Estados Unidos. E eles contam a história de um Jesus mais histórico, então eles pegaram alguns apócrifos, é bem interessante. E dentre esses ensinamentos tem uma das passagens, e é bíblica, que depois eu fui dar uma olhada, porque um dos apóstolos de Jesus, que era o Tiago Menor, que é o Santiago de Compostela, que o pessoal faz o caminho até a Espanha, ele era coxo. Ele tinha uma perna menor que a outra, e ele pregava como apóstolo. E tem um momento que Tiago vai até ele e fala assim: Senhor, o senhor vai me curar? Porque assim, o senhor já curou 10 aleijados, fez 15 cegos voltar a enxergar, já tinha feito tudo, já tinha feito até o Lázaro ressuscitar. E Tiago vai cobrar ele, fala, eu tô do teu lado, cara. O senhor não vai me curar? E aí Jesus fala para ele assim: se você quiser que te cure, eu te curo. Mas você não é para ser curado. E aí ele fala assim, mas como não é para eu ser curado? Porque se eu for curado e a minha perna for do mesmo tamanho, eu vou conseguir andar melhor, eu vou ter menos dores, eu vou levar mais a palavra do Senhor, eu vou para mais lugares. Seria ótimo se eu fosse curado. E aí ele fala assim, não, mas eu quero que você seja um exemplo. Ele falou, mas exemplo do quê? Ele falou, exemplo de quem me segue sem esperar nada em troca. É a fé. E aí Tiago entende aquilo e Tiago viveu a vida inteira dele sendo um coxo. Do lado do cara que podia curar ele, talvez com um estalar de dedo. Por que isso? Eu acho que às vezes... Deus não deixa de ser Deus porque não deu o que eu quero. O que eu quero. O orixá não deixa de ser orixá porque ele não fez o que eu quero. Eles continuam sendo sagrados, eles continuam tendo força, tendo poder, tendo tudo. Mas será que aquilo era meu? Ele não deixa de ser
o que ele é. E ainda mais hoje que a gente vive uma realidade que a gente sempre quer o que é do próximo. Porque a gente vive uma realidade extremamente consumista. Só você abrir o Instagram, abre as redes aí que a gente vê. É só gente querendo isso, querendo aquilo. O morango do amor foi símbolo disso. Começaram a falar do morango do amor. Todo mundo quer comer o morango do amor. Você comeu o morango do amor? Não. Eu comi, porque eu sou todo mundo. Comi. Eu olhei e falei, nossa, que doce horrível. Mas era o quê? Como uma pessoa queria, todo mundo queria. E eu acho que isso é um exemplo, lógico, bem superficial, mas pra gente explicar o quanto a nossa sociedade é hoje. Quando alguém consome alguma coisa, todo mundo tem que consumir, mesmo não querendo. Mesmo não gostando. Mas pra falar que consumiu ou pra dar o seu parecer. É muito doido, né? Porque a gente vive uma realidade que a gente quer ser tão individual, mas a gente não é nada individual. Sim. A gente quer apenas ser mais um no meio da multidão e ninguém se preocupa em olhar para dentro de si. Né? Baléo, quando eu entrei para a Umbanda, eu costumo dizer que eu entrei para a Umbanda porque eu encontrei Jesus na Umbanda. Eu encontrei os ensinamentos de Jesus na Umbanda. Quando eu olho para um caboclo, um baiano, um boiadeiro, quando eu olho para um preto velho, eu vejo Jesus. Nunca, nenhum deles, nunca, jamais, independente de quem seja a pessoa que entra por aquela porta, um consulente ou os médiuns da corrente, nunca vai falar não. Ele pode ser um assassino, pode ser um ladrão, pode ser um bandido, pode ser um estuprador, pode ser a pior espécie. Nunca um guia, nunca um espírito vai falar, não, esse eu não vou atender, porque esse tem tal problema, esse tal problema, aquele outro eu posso atender porque ele é bonzinho. Nunca. Jesus nunca dividiu as pessoas. Jesus andava com prostitutas. Andava com o povo ignorante. Com os gentios. Com gentios. Que eram tão odiados. Não é? Quando eu entrei para a Umbanda, eu falei, meu Deus, mas isso era o que eu buscava. Quando eu vejo um preto velho, a fala do preto velho, a doçura, a maneira, eu vejo Jesus. Eu vejo Deus nesse lugar. Quando eu vejo meus irmãos buscando somente a esquerda, eu vejo pessoas que dizem, não gosto de gira de preto velho, eu não gosto de caboclo, eu não gosto disso, aquilo. A Umbanda, claro, ela traz várias tradições do kardecismo, dos indígenas, dos povos brasileiros. A Umbanda é brasileira, ela tem muito povo, muito agente. Sim. Não é? Nas ervas, na cura. Mas eu vejo Jesus nas ervas, na cura. Jesus curou usando barro que estava ali no chão. Sim. Ele cuspiu no barro, fez uma massa, colocou no olho e ele curou. Ou seja, usando os elementos que tem ali, usando o que ele tinha. O que a Umbanda faz? Ela cura, ela ressuscita, ela tira espíritos que não são bons, ela expulsa demônios. Quantas pessoas obsediadas são tratadas? Quantas pessoas em depressão que estão no fundo do poço que querem se matar? Quantas pessoas, quantos consulentes aparecem lá dizendo, esse é o meu último dia, eu tenho aqui uma arma, se não for hoje, eu não sei o que eu faço, se ninguém me atender, eu vou me matar, eu vou matar alguém. Quantas pessoas chegam ali no último dia e ressuscitam? Ressuscitam. Se isso não é divino, se isso não é o sagrado, o que seria? Se isso não é ver Deus, nunca um espírito vai te tratar mal, nunca ele vai te odiar, nunca ele vai dizer, eu não vou te atender porque você traiu seu marido, porque você mentiu no seu trabalho, porque você enganou a sua vizinha, porque você é uma pessoa de má índole, você eu não quero. Nunca. Você nunca vai ver um espírito fazer isso, nunca um orixá, nunca um guia. Nunca. Nós fazemos isso. Sim. Nós fazemos isso. Nós somos homens de pouca fé, somos homens que temos muita crença, acreditamos em tudo, mas fé, a certeza daquilo que não se vê, pouca. Eu costumo dizer, na minha doutrina, na minha casa, nós não fazemos ritual para termos fé. A nossa fé nos faz acender a vela, porque nós sabemos que o momento em que a vela for acesa, aquilo acontece. Isso é a fé. Jesus nos mostra termos fé.
Os espíritos, os guias nos ensinam. Eles nos ensinam a sermos amáveis, gentis. Eles nos ensinam. Jesus falava uma coisa muito difícil: dar a outra face. Rezar pelos nossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Os guias me ensinam todos os dias a amar os meus inimigos. Aquele consulente que parou na minha frente, se ele é amigo, se ele é inimigo, ele vai ser atendido. É amar uns ele aos vai outros, ser né? amado. Ele não propõe, Jesus em nenhum momento propõe, o guia em nenhum momento propõe, o orixá em nenhum momento propõe que você deva aceitar ser humilhado, aceitar ser desqualificado, aceitar ser colocado para baixo, aceitar as mentiras. Não. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, ensine ele a ser melhor. Mostre a ele que ele pode melhorar. Não faça o mesmo. Não seja como ele. Amai os seus inimigos. Nós confundimos amor com paixão, com sentimento de terra. Quando ele fala amar, ele quer dizer respeite-o. Acolha. Acolha. Amor é respeito, é afeto, é acolhimento. Quando ele diz: estive com frio, não me deram de vestir. Tive fome, não me deram o que comer. Ele está dizendo o quê? Vocês não amaram. E quem fizer pelos pequenos, que fez por mim. Fez por mim, ou seja, a religião não está me dizendo exatamente os mandamentos de Jesus? Sim. Os guias, os espíritos não estão me catequizando o tempo inteiro. Eu não estou falando de igreja católica. Jesus, o evangelho é muito maior do que a igreja católica. E qualquer pessoa que tenha vivido um pouquinho dentro de um terreiro sabe que isso acontece. E nem no lado metafórico, falando do lado literal. De coisas que eu vi com os meus olhos. Eu vi aleijado entrar em terreiro de umbanda, preto velho dar banho e sair andando. Eu vi. Eu vi surdo ouvir. Eu vi criança que não falava começar a falar. E eu vi isso, não é coisa que me falaram. E qualquer umbandista com algum tempo de casa que você conversar já viu. Pessoas serem curadas fisicamente, não é metaforicamente. Uma coisa é a gente falar, pô, o cara chegou aqui e melhorou. Não. A gente tá falando de alguém que chegou sem andar e saiu andando. De alguém que não ouvia e saiu ouvindo. Por quê? Porque conseguiu despertar a fé. Exatamente. Mas a gente vai ter que fazer... Mas quando a gente fala do milagre, a gente fala muito milagre. Ah, mas foi um milagre. O milagre precisa ter uma permissão divina. Sim. É a fé com a permissão divina. Eu vou fazer uma pergunta para você... E aí a gente já vai cortar para os nossos patrocinadores, que a gente sempre faz um corte para entrar o patrocínio. Mas eu queria saber o seguinte: quando a gente voltar, a Cláudia vai responder se ela já venceu a morte. Sim. Então, respondo. A gente vai para os patrocinadores e na volta a Cláudia responde isso para nós. Olá pessoal, vamos falar agora dos nossos patrocinadores, os nossos apoiadores, aqueles que fazem o nosso canal acontecer e o Saravá Podcast acontecer. Nós temos patrocínio da Fé no Axé. Fé no Axé é uma loja de umbanda, fica aqui na região leste, mas entrega para toda São Paulo. A Patrícia tá lá, é só procurar. Tá aqui o telefone, guias, ibás, velas, roupas, acessórios, aliás, todos os apetrechos, aquela verdadeira loja de umbanda no bairro que tem de tudo, é a loja Fé no Axé. Procura lá que com certeza você vai encontrar tudo o que você precisa. Nós também temos a vela 7 raios de luz. A vela 7 raios de luz, onde vende tanto para atacado como para o varejo. Também você acha aqui o contato. Velas puras, velas de parafina. Não tem essa história de misturar. Não tem esse negócio de raspar vela no cemitério, nada disso. Vela boa, que dura 7 dias. As melhores velas que você vai achar no mercado para sua espiritualidade, para suas entidades, para o seu orixá. Preços especiais para as casas de umbanda, para as lojas de umbanda. Procura lá o pessoal que você vai achar e é maravilhoso a qualidade dessas velas. Outro apoiador nosso é a FDL Decor, que faz esses lindos apetrechos, esses tocheiros, também faz copos de vela, faz uma série de artigos religiosos e sacros. Por exemplo, artigos para procissão, crucifixos, com uma qualidade extrema, são mais de 70 anos no mercado, então um pessoal muito bom, um pessoal que faz com muita qualidade. Você também encontra esses grandes artigos e é um grande apoiador aqui do nosso canal. Outro apoio que nós temos também é da editora Rocha Verá. A editora que tem vários livros, agora tem um lançamento novo, então está sempre com vários lançamentos. Também tem livro de bolso, livros maiores, tem psicografias, tem livros de entendimento.
É um pessoal muito 10, um pessoal que está aí fomentando e ajudando demais a levar a cultura da Umbanda, da espiritualidade, das outras religiões para fora do nosso meio. Então, Editora Rocha Verá, vai conhecer o site, vai lá que tem muito livro, tem muito título bom e estudar é sempre bom para a nossa religião. E também o Ateliê Sol Nascente Artes Religiosas, mandalas, pirografia, pinturas. Lá tem muita coisa boa também. Você quer pintar a sua entidade? Quer homenagear alguma casa, alguma entidade? Ele faz na hora. É arte ali, não é superfatura, não é feita por demanda, é especial, é um produto exclusivo. Vai lá na Sol Nascente, encomenda a sua arte agora, que vale muito a pena, e eu tenho certeza que para quem você vai presentear, vai adorar de presente uma arte dessa. Junto com os nossos patrocinadores, né, a Cláudia faz parte da Rocha Verá, por isso que eu não entreguei um livrinho, mas vai lá, conhece a Rocha Verá, que tem muita coisa legal. Essa Bíblia tem data? Quando que vai ter mais para vender ou ainda sem data dessa editora? Eu preciso consultar Vamos consultar diretor. os nossos... como é que chamam? Universitários. Os universitários. Temos data ainda ou ainda não? Eu acho que pro ano que vem. Pro ano que vem, então, você encontra lá, ó, a Bíblia Espírita. Tá? O livro mais vendido do mundo e mais traduzido também, né? E lembrando que na Bíblia Espírita tem 5 capítulos que falam só sobre Exu. Só esquerda. Eu vou ter que pegar essa Bíblia para mim e não devolver, não vai ter jeito. E a FDL também mandou para Cláudia um presentinho. Cláudia, Obrigada. é um tocheiro. Posso? Eles fazem? Pode, por favor. Conheçam lá, vão lá conhecer. Além da... A gente já falou, né? Tem a Rocha Verá, tem a FDL, tem a Sol Nascente, Ateliê, tem a Fé no Axé. Todos os professores, a 7 Raios, a melhor vela que existe em São Paulo. Parafina pura e o preço que ninguém consegue bater. Conhece lá, fala lá com a Cláudia que ela lindo, manda gente, tudo. muito obrigada. Isso aí é Obrigada, bem é lindo. bonitinho, é um lampião, pode botar lá no altar, isso não pega fogo. Lindo. Isso é maravilhoso. Tem uma das coisas que eu mais gosto da FDL é o seguinte: isso daqui é um combustível para poder acender. Mas vamos supor que você tem gato, eu tenho 9. Tenho 3. O gato passou e derrubou. Vai botar fogo na minha casa? Não vai. Porque isso daqui acende, mas não bota fogo em lugar nenhum. Maravilhoso. Então, usem e abusem. Cláudia, vamos lá. Vamos lá. Você venceu a morte? Olha, eu vou te dizer que vencer a morte não é tão fácil. Eu todos os dias treino vencer a morte. Eu me empenho em vencer a morte. Porque existem coisas dentro de nós que precisam morrer todos os dias. A arrogância, a prepotência, a soberba, a falta de afeto, a falta de caridade. Nós precisamos matar tantas coisas dentro da gente para a gente viver. Todos os dias eu busco matar algo dentro de mim. Algo que, se eu não controlar, eu vou matar outras pessoas, é certeza. Então, todos os dias eu me empenho em morrer um pouco. Quem dera se ao final da minha vida eu tiver matado pelo menos 50% daquilo que precisa morrer dentro de mim para que outras coisas nasçam nesse lugar. Essa é a minha luta. Esse é o meu ideal. Eu penso que quando você morrer, você quer ser lembrado como? Você quer ser lembrado como alguém que ajudou as pessoas a crescerem, que ajudou as pessoas a serem melhores, que ajudou as pessoas a amadurecerem, a encontrarem um significado dentro de si? Ou você quer ser reconhecido como uma pessoa odiosa, arrogante, má? Uma pessoa que deve ser esquecida. É preciso matar essa pessoa do meu pensamento, da minha mente. Ou alguém que vai se manter vivo na mente de todos porque fez um bom trabalho. Ainda mais no mundo de hoje que a morte virou uma mentira mesmo, porque a gente tem a internet. Hoje a gente está aqui num podcast em outubro de 2025, mas a gente não sabe quando alguém está assistindo isso. Pode ser que alguém esteja assistindo isso aqui e o ano seja 3040. A gente já morreu há 1000 anos, já nem sabemos o que aconteceu e a gente ficou eterno, porque é isso, é o legado, né? É o legado.
a gente tá... Eu até quis botar esse episódio agora, que é 31 de outubro, porque a gente tá a 2 dias do Dia de Finados. Que é um dia que, querendo ou não, as pessoas rememoram muito e morrem de novo, né? Tem pessoas que... É triste. O processo de luto é uma coisa complicada também, porque as pessoas... Tem pessoas que se matam todos os dias, né? Se matam e a gente nem tá falando no sentido bom, vou matar o que é ruim, não. As pessoas se machucam, fazem tudo isso. O que você diria para essas pessoas que estão num ritual de morte, mas num ciclo vicioso? Na morte no sentido de estarem se machucando a cada dia. Como sai disso? É um processo muito difícil. Como você falou, existem várias mortes, mas essa é a mais perigosa. Quando a pessoa ela não consegue sair, ela não consegue se encontrar quem sou eu, não consegue encontrar um caminho para que ela saia do fundo do poço. Existem tantas pessoas que estão mortas, que já morreram há muito tempo, mas continuam caminhando, conversando com os sistemas cognitivos e de vida como eu, como você, mas por dentro já morreram há muito tempo. É preciso procurar um caminho, uma direção, é preciso procurar uma religião, não importa qual seja, é preciso buscar um caminho. Eu costumo dizer, existem várias religiões porque Deus permitiu. De maneira que cada um vai encontrar aquilo que cabe a ele, que ele consegue suportar, que ele consegue viver. Nem todos estão preparados para a Umbanda, nem todos estão preparados para o catolicismo, nem todos estão preparados para o kardecismo, nem todos poderiam ser hinduístas, nem todos poderiam ser candomblecistas. O importante é procurar uma fonte de luz que te tire desse buraco, desse fundo do poço, que é muito difícil sair sozinho. É preciso ter alguém para te resgatar, para te buscar. Muito difícil. Se fosse fácil, não teriam tantos terapeutas, psicólogos, médicos. Não é fácil. Você precisa de alguém. O importante seria procure uma religião, procure uma doutrina, procure um mestre, procure alguém que possa te ajudar. Sozinho é muito difícil. Porque se fosse para vivermos sozinhos, Deus não teria nos feito família, amigos. Um tem que ajudar o outro. Tem dias que eu não estou bem. Eu preciso que alguém me ajude. Tem dias que um amigo, um irmão não está bem. Eu ajudo. Isso é família. Isso é ajudar uns aos outros. Isso é estender a mão. Isso é amar. Amar os amigos, os próximos, os familiares ou os inimigos, que seja, não importa quem. Importa que você procure ajuda. Muitas pessoas têm medo, têm vergonha de procurar ajuda. E a vergonha acaba afundando muito mais. Procure ajuda. Isso é bonito falar isso, né? Porque você vê, tem pessoas que até depois da morte ainda ficam no seu poço perdidas. Quantos casos a gente não tem de espíritos que estão perdidos nos umbrais, que estão naqueles locais, e mesmo as pessoas que já se foram ainda precisam de alguém de fora que o resgate. Para resgatar. Né? Você Sozinho não vê nenhum caso, né? A gente está falando disso, um exemplo disso, para você que é mais novo, que está assistindo A Viagem agora, e está conhecendo o Alexandre agora. A gente tem, acho que a mesma idade, eu e a Cláudia. E aí a gente conhece o Alexandre desde quando a gente era criança. Tinha medo dele. Mas é isso, você não consegue sair desse poço, você precisa de ajuda, né? Se não tivesse aquele espírito que foi lá e falar pro André Luiz e tantos espíritos, tantas histórias que a gente tem. E eu acho que aí a gente vai esbarrar que talvez seja no maior poço do médium, que é o seu ego. De não aceitar ajuda, de ter vergonha de pedir ajuda, do seu orgulho o deixar cego a ponto de, não, eu não preciso de ninguém. E é um pensamento tão bobo, porque todo mundo precisa de ajuda. Todos. Ninguém tão autossuficiente que não precisa de ajuda. A gente falou tanto de Jesus, né, nesse episódio. Jesus pedia ajuda. Tem uma cena do The Chosen que eu acho tão bonito, que é ele desabafando com Maria. E aí ele começa a desabafar da vida dele, falando, poxa, o fardo é pesado. É pesado ser o filho de Deus. E aí ela fala assim, você tem que ele estava sem paciência com os apóstolos. Aí ela fala assim, você tem que ter paciência porque eles são humanos. E aí ele para assim, e ela tá dando banho nele, que é uma coisa que uma mãe faria num filho. E aí ele olha para ele e fala assim, mas eu também sou humano. A senhora esquece disso às vezes.
Porque é isso, ele também tinha medo, ele também tinha receios, ele também tinha tudo isso. Até ele precisava de ajuda. Então, se ele precisava de ajuda, todo mundo precisa de ajuda. Nossa. E se você está passando por isso, peça ajuda. Não fique nesse poço, não. Não faça desses rituais de morte um ritual... Da sua própria morte. Da sua própria morte. Para eu encerrar, porque ó, falei que ia ser rápido, tá vendo? Tava com medo de participar, Cláudia. Depois de tudo isso, hoje a gente sabe que é lógico, é um processo, mas você é um bandista, depois de tantos anos, você não é mais essa menina de 9 anos. Você teve contato com esse tio depois? Eu tive um contato muito rápido. Eu te digo que em sonho, algumas vezes, mas sentir a presença, uma única vez. Minha avó partiu há pouco tempo, vai fazer agora 5 anos. Eu tive essa bênção, essa alegria. Ele não estava sozinho e eu senti aquela presença. Eu costumo fazer minhas orações, eu tenho um dia da semana em que eu faço orações. Algumas pessoas, irmãos, amigos, me pedem. E eu tenho um altar, eu faço orações de cura para ajudar as pessoas. Eu sempre me envolvi. E nesse dia eu senti algo diferente. E eu rezava por todos, pedia por todos, e era a presença que me dizia que era ele. Como quem agradecia o que eu havia feito, o que eu faço pelas pessoas, o que eu faço por mim, as minhas buscas, para que eu não desistisse do meu caminho, que era árduo, que é um caminho difícil, mas para que eu continuasse. E eu vou mais além. Além da presença que eu pude sentir e pude, através da minha crença, ter a certeza de quem era, que era uma pessoa que eu amo muito, um ente que eu amo muito. Em outra oportunidade, tive a oportunidade de sentir a presença de alguns espíritos. Entre eles, desse que eu digo que é meu mestre, que eu chamo de meu mestre. Eu sou um bandista, porém, eu sou devota de Jesus. Como eu falei, eu sigo a Umbanda porque na Umbanda eu encontrei Jesus, eu vejo Jesus. E uma das oportunidades, eu senti a presença, essa presença tão grandiosa. Foi um dia muito especial na minha vida, muito especial. Eu tenho um diário, eu tenho uma agenda onde eu escrevo tudo, está tudo escrito lá. Um dia... Tem que publicar. Quem sabe, as pessoas vão ler e vão poder saber todo o meu processo de descoberta interior, todo o meu processo espiritual. Não estou preparada para isso hoje, até porque na nossa religião eu vejo que muitos não estão preparados para tais espíritos que nós temos contato e não acreditamos. Concordo Muitos plenamente. não estão preparados, porque quando um espírito ele chega, quando um guia chega, um espírito chega em terra, nós não sabemos quem é, nós não sabemos o nome, não sabemos de onde vem. Quem será esse espírito? Nós não sabemos. Será que esse espírito não é algum espírito muito famoso? Será que esse espírito não é alguém que nós já vimos através das Sagradas Escrituras, que nós já vimos em algum momento histórico da vida? Será? Mas nós não podemos saber. Primeiro, que nós não temos crença suficiente. Nós somos muito... Aliás, não temos talvez fé suficiente. Crença Sim. Nós temos, não teríamos fé a esse ponto. Então, eu vejo assim, não estou querendo dizer que eu sou melhor que ninguém, não é isso. Sim. Eu acho que faz muito parte da crença que nós temos. Eu vejo muitos irmãos falando, olha, o meu caboclo se aproxima muito, o meu caboclo vem muito, está sempre comigo, fala muito comigo, o meu preto velho, o meu Exu. Sim, a sua crença faz com que ele venha. Sim. A sua crença faz ele dizer a você, sou eu, você está me vendo? Sou eu. A sua crença faz ele te passar ensinamentos, lições. A minha crença me leva aonde eu busco, o que eu acredito. A minha fé me faz ter certeza. Então, vai muito do que nós estamos buscando. O que a Umbanda está buscando hoje? O que a Umbanda está ensinando hoje para os próximos anos que virão? O que a Umbanda está ensinando? É isso.
Acho que essa é a melhor forma da gente acabar esse podcast com uma mensagem dessa. Eu quero te entregar uma rosa, que é símbolo do Caboclo das Sete Cruzilhadas, que tem muito a ver com isso que você acabou de falar, porque o Caboclo das Sete Cruzilhadas foi um padre italiano que um dia perguntaram assim, mas qual é seu nome? Na primeira vez que ele veio, ele falou, se queres um nome, é esse. Por que é isso? Às vezes o nosso preto velho tem bem nome diferente, mas se queres um nome, é Pai João. Cláudia, você vai levar essa rosa e a gente tem um costume que é o seguinte, você vai olhar para essa câmera e para quem você entregaria essa rosa espiritualmente em agradecimento pelo que a Cláudia é hoje? Eu entregaria essa rosa e vou entregar ao meu dirigente, Paulo Augusto, a pessoa que crê em mim, que confia em mim, que me ajudou quando eu mais precisei, que me ensinou tudo o que eu sei e que faz a minha fé ser fortalecida todos os dias. Pai Paulo, essa rosa é para o Senhor, em agradecimento a tudo que o Senhor faz por mim e por muitas pessoas. Que Deus o abençoe, que Oxalá o abençoe, que seja muito feliz na sua vida e no seu caminho. Axé. E Pai Paulo, queremos o senhor aqui para a gente conversar, que eu quero conversar com o senhor sobre seu começo, sua casa, tudo isso. Então melhore logo, toma um Tandrilax, uma injeção. Sim. E venha para o nosso podcast. Cláudia, antes da gente acabar, você não tem só esse livro. Aonde eu encontro? Todos na Rocha Verá? Isso. Nossos livros estão nas livrarias. Vocês podem encontrar em todas as livrarias do Brasil. E também nas redes sociais e... Aonde mais? Nos marketplaces. Nos maiores marketplaces. Vocês podem procurar. Editora Rocha Verá. Pode procurar Rituais de Morte, que esse é um livro fantástico. Ele fala sobre a vida, a maneira em que nós nos encontramos. Qual a melhor maneira da gente se encontrar como ser humano e ter uma boa morte quando esse momento chegar? A Bíblia Espírita, vocês ainda encontram em algumas livrarias. Eles ainda têm algumas unidades. E temos nossos livros, nossas coleções de livros de bolso também. Hoje nós temos mais de 20 livros. Como eu falei, nós estamos no Brasil e fora do Brasil, levando um pouco dessa doutrina, um pouco desse conhecimento lastreado no que eu chamo de Umbanda arcaica, onde a gente traz esse conhecimento mais antigo, que nunca morre e que nunca acaba, porque Deus nunca morre e nunca acaba. Que lindo. Você vai achar esses livrinhos, a gente entregou para todos os convidados. E é muito legal. A ideia do livrinho de bolso dos orixás é sensacional. É ótimo. Eu também já estou conversando com a Rocha Verá. A gente tem alguns livros aí que a gente também vai conversar para publicar pela Rocha Verá. E é isso. Cláudia, obrigado. Obrigada, foi lindo. Obrigado mesmo. Obrigada. Axé. E partilhou de tudo que eu acredito. Se você é um bandista e acha que Jesus não cabe na Umbanda, você precisa entender melhor ou a Umbanda ou Jesus. Alguma das duas você não está entendendo certo. Se você quiser saber mais sobre tudo que a gente falou aqui, procura um terreiro, como a Cláudia falou, que você vai achar os ensinamentos dele. Você vai ver que o Preto Velho vai falar a mesma coisa que ele sempre disse, que não foi só ele que falou, não. Ele falou, Sócrates falou, o Krishna falou, o Buda falou, todo mundo fala, porque só o amor constrói. A última frase, que é uma frase que eu tenho usado muito pensado, é a frase do seu Sete da Lira, que é um Exu da Mãe Cacilda, que é: só o bem constrói. Ei, seu Sete da Lira, o senhor está muito católico. Um abraço, saravá, e até semana que vem.